saí de casa de meu pai e andei por toda a América. Sobretudo, vaguei por dentro de mim mesmo, revendo paisagem, descobrindo chácaras, oxigenando sangue e limpando quintais. Estrangeiro, voltei à casa de meu pai, tão estrangeiro que nem meu cão me reconheceu. Que cheiro novo é este que adquiri em tantas leituras, palestras e esquinas? Que tinta fresca é esta que obscurece minha pele, minhas mãos, meu coração? Só uma saída viável à vista. Ficar 40 dias no deserto, borbulhando no ar em jejum, para voltar a ser o que era e o que não era. Mas o que eu era não sei. E feita a prova, só meu cão saberá se sou aquele que se foi, estrangeiro da casa de meu pai. Trabalhava aqui, tinha um escritório aqui no centro, sempre tive escritório aqui no centro. E aí eu e minha mulher somos advogados, ela trabalha comigo, e aí nós íamos e vínhamos para o centro, para Vila Velha, para o centro. Aí um dia nós constatamos que o trânsito era muito caótico, a gente perdia muito tempo, ia a Vila Velha voltar, o meu filho, o Arthur, era nenenzinho, a gente precisava dar maior assistência a ele. Aí veio o insight, por que a gente não mora aqui no centro de Vitória? Nesses meus deslocamentos para ir ao trabalho, para voltar, eu vi assim, uma atividade muito predatória de destruição dos casarios antigos no centro. E eu vi assim, que as pessoas destruíam as casas antigas e construíam casas novas sobre essas casas antigas. E fiquei muito decepcionado quando, certa vez, eu passei aqui na Rua 7 e vi um restaurante sendo construído e ele botando uma casa que tinha até a data da construção dela na fachada, que antigamente as casas eram construídas e colocava as datas, né? E eu fiquei muito decepcionado quando eu vi que aquela casa antiga estava sendo posta abaixo para ser construída outra casa em cima. Eu falei, olha, se um dia eu puder morar numa casa, eu jamais vou destruir. Se eu puder comprar uma casa dessas antigas, eu jamais vou destruir, né? Eu não sei exatamente o ano, acho que foi, eu casei em 49 ou 48, eu trabalhava no DSP, Departamento de Serviço Público, e Renato logo depois entrou como diretor, eu não tenho muita certeza. Aí nós nos conhecemos lá. Aí dali uns meses, alguma coisa, começou o namoro, digamos assim, né? Aí foi um namoro muito tranquilo, durou mais ou menos um ano e nós casamos em 1950, em junho de 50. Ficamos, o Renato ainda estava se formando em Direito, que se formou, se não me engano, em 51. Aí era professor, posteriormente que ele fez concurso para juiz, né? Aí ficamos morando aqui em Vitória, na Rua 7, na parte de baixo. Aí eu trabalhava no DR, que era ali na Graciano Neves. E essa casa aqui, ela estava sendo anunciada no jornal já fazia algum tempo. E a casa estava completamente abandonada. Tinha sido de um casal, o casal vendeu para a imobiliária deixou a casa fechada. Aqui funcionava uma academia do Barone, né? As pessoas vinham para cá fazer ginástica. Embaixo uma boutique, que é a boutique da Gabriela, né? E a casa toda abandonada, né? Quintal, tinha uns banheiros lá atrás, todo abandonado, que aqui funcionou um restaurante. Então praticamente essa casa, quando eu bati os olhos nela, eu falei, é essa casa.
porque aqui eu vou poder morar e eu vou poder também, inclusive, botar meu escritório de advocacia aqui na casa. E aí eu fui pesquisar de quem era e descobri que a casa pertenceu a Filogônio Pacheco, né? Um historiador capixaba, pai do Renato Pacheco. A poesia não é minha, nem de nenhum poeta. A poesia não é minha e nem de nenhum poeta. Rapaz, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia por que uma pessoa se torna poeta. Não faço ideia. Eu sei por que uma pessoa não se torna poeta, que é o meu caso. Eu não me torno poeta porque eu não vejo a realidade de forma poética. Eu vejo a realidade de forma linear. Para mim, a realidade tem que ter início, meio e fim. Né? Desde uma ida ao restaurante até o sono, tem que ter início, meio e fim. Então eu não consigo ver a realidade muito de forma poética. O Renato, que era um grande prosador, conseguia isso também. Ele conseguia ver o mundo de forma poética. Então, acredito eu que seja muito por conta disso. De Renato ser capaz de abstrair a linearidade e começar a ver o mundo de forma fragmentada. Isso faz um grande escritor. Ou então, quando ele estava inspirado, quando ele estava fazendo os cantos de Fernão Ferreiro, mais de uma vez eu acordei durante a noite, Renato levantando a cama. O que é, Renato? Não, peraí. Abri a porta do armário. O que você está fazendo? Estou escrevendo, tá me vendo uma inspiração, estou escrevendo. Quer ver? Era coisa dele mesmo. Quando surgia a inspiração, ele aproveitava logo para deixar registrado. A poesia não é minha, nem de nenhum poeta. A poesia não é minha, nem de nenhum poeta. A poesia não é minha, nem de nenhum poeta. É um longo canal que vai se acrisolando até atingir o cerne lírico do fundo da alma. Os poetas, pois, são todos um só. Aparelhos receptores da poética, formas fixas, rimas ricas, chaves de ouro, cantatas, respondeus, sonetos, tudo tem seu tempo. Dentro do líquido inefável que destila tépido e forte, que nos traz o sono, endorfina, que transforma o poeta em fantasma guia, empedrando-se internamente em coisa alguma. Essa questão da poética de Renato é uma questão que, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, acometeu-o intelectualmente, sem que ele até pudesse estar muito predisposto a recebê-la. E foi assim que ele constantemente poetou. Não poetou apenas nos cantos de Fernão Ferreiro, poetou também em diversos outros cantos que aí estão formando a sua bibliografia. Eu, no meu modo de ver, considero a parte poética de Renato Pacheco como sendo o seu momento de sublimidade literária. Aí começou a escrever, né, que sempre tinha... Descobriu que com 8 anos ele tinha feito não sei se foi poema que o pai registrou, né? As crianças pobres, né? Uma coisa assim. E aí a vida continuou aqui. Aí construímos uma casa primeiro na Antônio Basílio, que aqui em Camburi não tinha nada, nenhum prédio, não tinha coisa nenhuma. Moramos 8 anos lá, onde hoje é uma clínica ortopédica. Dali viemos para cá. Nós estamos aqui há uns 25 anos, mais ou menos. Onde estão meus velhos sapatos? Aqueles pé de anjo tão chulerento. As botas branca de cossaco, presente de um primo que usei no carnaval.
ou de camuça, tão dandim, as botinas preta escolares que me deformaram os pés, chinelo, sandálias, tamanho. Degradado na lua, senhor capitão, não posso viver na lua. Chuva não há, poesia foi embora, nem venta, nem neve, falta meu ar, a água me falta, e falta o meu mar. Degradado na lua, como viver na lua? O cenário me mata, sou fraco no peito, sou pobre de amor, não há nuvem. Degradado na terra, por crime político, o governo mudou. Como viver no mundo sem neves, sem nuvens? Sem lua, passagem para mim, senhor capitão, passagem para mim, de volta à terra, vão lá, lão. Senhor capitão, passagem para mim, fico aqui, não. Se você me pede carinho, dou-lhe Portugal. Se você me pede paz, dou-lhe a Suíça. Se você me pede bagunça, dou-lhe a Itália. Se você me pede modernidade, dou-lhe a França. Se você me pede amor, princesa. Recolho-me a minha piegas insignificância. Perdi o derradeiro vagão do último trem de Berlim, onde não há mais nem molheiros nem muralhas. Star Chambers, inquisições, letras de Catcher. Ó, injustiças que não cessam, tempos que não mudam. Outros cantarão melhor que eu, porém ninguém curtirá o mundo hoje com tanta dor. O ponto preferido dele era Logos mesmo, né? Todo sábado se reuniam lá. Agora, questão de... Ele caminhava aqui pela Mata da Praia, mas um ponto especialmente assim, que chamasse a atenção, acho que não. Se tivesse, eu não... Mas eu acho que a Logos foi uma referência para ele, né? Ele gostava de ir lá, de encontrar com os amigos, né? Marcar o almoço de fim de mês, né? Foi uma pessoa muito legal mesmo. Na verdade, o que aconteceu na Livraria Logos foi a reunião de alguns amigos. Eu poderia até, por uma questão de justiça, nominar esses amigos, que são o nosso líder, nosso querido, cuja morte a gente nunca vai perdoar ninguém, João Bonino Moreira, o professor Francisco Grijó, o Sérgio Bichara, o Wilson Lugon, o Dr. José Neves, e eu me agreguei lá para o final. Eles me receberam muito generosamente. E na mesa ao lado havia um encontro de Renato, Luiz Guilherme, Reinaldo, enfim, havia um núcleo. E foi inevitável que eles se aproximassem, porque todos nos conhecíamos. E acabamos fazendo essa grande reunião de amigos que o próprio Renato chamou de Saba Logos. Todos os sábados nós vimos aqui para a Livraria Logos, na Praia do Soar, onde estamos realizando essa entrevista, e ele vinha comigo. Ele vinha no banco do carona e vínhamos trocando ideias, conversando sobre tudo e sobre nada. Olha, as pessoas podem até se iludir achando que os nossos encontros são literários e tal. Na verdade, é a reunião de um grupo de amigos. Não somos amigos porque escrevemos e nem porque escrevemos somos amigos. Nós somos amigos, né? Isso aconteceu. Mas o Renato tinha uma coisa muito engraçada, porque ele me achava, eu acho que ele estava, mais uma vez, sendo generoso, um grande contador de piada. E queria até que eu gravasse um vídeo, gravasse um CD ou qualquer coisa. História de Renato. E o Renato, todo sábado, quando eu chegava, ele gritava para mim de lá onde ele estava: "Joke! Joke!" O resultado disso é que um funcionário da Logos um dia me chamou de Sr. Joke, né? Todo mundo sabe que joke é piada em inglês. E eu tinha de contar a piada semanal para Renato, que ele mandava parece que Batomuxi, para uma filha dele ou um filho dele que morava lá, que gostava das minhas piadas. De forma que Renato internacionalizou as minhas piadinhas lá no Saba Logos, que é uma coisa absolutamente inesperada. Acho que ninguém espera que nós contemos piada lá, mas não leva muita gente a sério. Então, em Douros de Preto, nós trocamos uma vastíssima correspondência. Ele tem na casa dele uma caixa. Que você tem, hein? Ele tem uma caixa de sapatos, e eu também tenho, só com as cartas. Eu tenho umas 3 caixas, que ele me escrevia muito, de cartas de Renato Pacheco.
Você pode cumprir tudo isso, não sei, assim, esperar E ele mais colaborou no nosso jornal, assim, generosamente, escrevia coisas ele sempre foi muito exclusivas. generoso, ele sempre foi muito generoso, Isso. né? E eu publiquei um texto dele, que ele escreveu em 1955, já com a visão visionária de Pico da Bandeira enquanto lugar turístico, né, um potencial turístico. Ele escreveu um texto assim, falando do Parque Nacional do Caparaó, a exploração do lado capixaba, né? Então eu fui privilegiado 2 vezes no conto, né? Agora estou cego no poema dele. Como estou cego, só vejo pelo coração, corro em busca da chegada, que nem Marcos Tavares, treinando sempre. Viu? Tá vendo? Pensando que é pouca Não, coisa? nessa ocasião em que eu fui corredor, que, né, tinha um certo destaque até em Vitória, estava em boa forma, Renato Pacheco, por algumas vezes, foi me recepcionar na chegada. Na minha maratona de Vitória, por exemplo. Eu não falo pra vocês que era um paizão, assim, ele dá então, uma força. Havia uma relação além do, né, daquela de leitor e escritor. Né? Além do profissional, vamos dizer assim, era uma coisa muito afetiva. A gente sempre, na época quando a gente era menor, né, os 4, sou eu e mais 3 irmãos, 4 filhos, eu me lembro que a gente sempre tinha férias, que ele saía, viajava com a gente. Conhecemos muitas cidades do interior do Brasil, ele levava a gente cidades históricas de Minas Gerais, visitamos e sempre passeamos juntos. Quando ele estava voltando de São Paulo, eu estava meio estranha e fui ver, eu estava grávida do Rodrigo. O Rodrigo nasceu em 57, e aí Renato já era juiz. Depois de 3 anos, aí foi quando o Renato foi para Conceição da Barra, a famosa Conceição da Barra, que deu aquela encrenca, né? Mas encrenca é modo de falar. Depois nós fomos para São Mateus, onde ele ficou 1 ano também como juiz. Na volta, então, eu estava grávida de novo. Teve 3 anos depois de o Rodrigo ter nascido. Aí foi aquela alegria e tal, e de repente, que eu nem sabia, nasceram os gêmeos, que é a Renata e o Guilherme.